Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma aula, uma conversa sobre o livro Crescendo com o Seu Filho Adolescente, Conselhos para Pais de Adolescentes, do pastor Eugene Peterson. Cada vez mais eu me convenço que esse é um livro essencial para todos aqueles que têm filhos adolescentes, têm filhos crianças que vão virar adolescentes, para quem pensa em ter filhos que um dia vão virar adolescentes, todos aqueles que se relacionam com adolescentes. Muito bom, tem sido muito bom essa experiência. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10. E eu quero que você imagine essa cena. Seu filho está lá, adolescente, acabou de fazer 18 anos. De repente ele está lá, depois do almoço, super bem educado, resolve tirar a mesa, vai lavar a louça, super prestativo. Aí, depois do almoço, o pessoal senta no sofá para dar aquela relaxada, aí vem o golpe. Posso sair com o carro hoje à noite? Você já imaginou essa cena? Quando seu filho tiver aí 18 anos, tiver tirado carta, recém-tirado carta e começar a pedir para sair com o carro? Esse é um momento quase que uma iniciação à vida adulta. O adolescente, à medida que ele vai crescendo e envelhecendo, né? Chegando aí no finalzinho da adolescência. Tem gente que fala de adolescente com 40 anos, né? Você deve conhecer algum, mas a gente está falando da normalidade, né? Dessa fase em que o adolescente ele vai passando por rituais de iniciação à vida adulta. Tem muitos, né? Você tem o voto, quando em algumas sociedades é adulto quando pode votar. Você tem a própria carteira de motorista, né? Que é esse momento em que o Estado vai reconhecer que essa pessoa já é adulta, já é responsável e agora ela pode dirigir, inclusive a maioridade penal, a iniciação sexual. É um período em que repleto de iniciações à vida adulta. E esse pedido, né, para sair com o carro, para usar o carro, é um deles, né? Quando esses rituais começam a acontecer, esse momento da transição, em que o adolescente ele começa a vislumbrar que está quase adulto, e aí ele começa a dar alguns passos e começam a acontecer algumas coisas, como o voto, por exemplo, ou a carteira de motorista, em que ele vê a adultice dele quase concretizada, né? É um momento de confronto, é um momento que os adolescentes veem com muita empolgação, porque eles estão ansiando a liberdade, né? E os pais veem com muita preocupação, porque tudo bem, o Estado reconheceu que ele pode dirigir, mas o Estado não está aqui para ver como ele bate a porta quando ele é contrariado, como o quarto dele é desarrumado. Será que essa pessoa realmente tem maturidade para dirigir um carro? Então é um período de confronto, né? Para o jovem, essas iniciações elas representam a entrada para a vida adulta. E para os pais, muitas vezes, ao olhar e conhecer o adolescente ali na intimidade, parece que essa vida adulta está muito longe deles, né? O que acontece aqui é que essa combinação do adolescente e esses rituais de iniciação à vida adulta, responsabilidade, como um trabalho, ou morar fora para fazer uma faculdade. Quantos pais o filho passa na faculdade fora ou não deixa nem prestar? Isso é muito comum, tá? Você mesmo pode ter feito isso, não permitindo que o seu filho ou adolescente sob sua responsabilidade não prestasse um vestibular fora da cidade, por exemplo. Porque morar fora é coisa de adulto, e a gente olha, vocês olham e falam assim, ele não é adulto. Ele ainda não está pronto para fazer isso. Então esse é um período de confronto, porque a antiga responsabilidade dos pais de cuidar e proteger agora começa a se confundir e a se embaraçar com a nova responsabilidade dos pais de estimular a liberdade e a independência. E essa coisa é meio confusa. Quando é que eu cuido e protejo e quando é que eu estimulo a liberdade e a independência? E quando a gente olha
para a Bíblia, a gente vai dizer assim, pô, o José e a Maria não tiveram que lidar com isso, né? Jesus querendo sair com o carro, nem a Isabel com o João Batista, pai, posso sair com o carro hoje à noite? Não tiveram que lidar com esse tipo de coisa. Então, às vezes parece que os pais têm que lidar sozinho com isso. A grande questão é que quando esses confrontos surgem, essas tentativas do adolescente de partir para a vida adulta, como me empresta o carro, né? Ou sair e não ter hora para voltar, por exemplo, ou morar fora para estudar, é preciso ter muita sabedoria dos pais. Tanto para não agir de maneira irresponsável e simplesmente falar, não, beleza, você faz o que você quiser, quanto para não dizer não de maneira rígida para qualquer tipo dessas tentativas do adolescente de fazer coisas de adulto, vamos colocar assim. Tanto sim quanto não, se a gente for ver, são respostas inadequadas, porque é preciso conversar. Quando o adolescente tenta fazer essas coisas de adulto, tá? Eu estou querendo dizer esses rituais de iniciação, trabalhar, morar fora, usar o carro, ter uma vida sexual ativa. É preciso conversar o que isso significa. É preciso conversar. O sim ou não é fugir da questão, né? Lógico que precisa ter uma resposta, né? Que o pai precisa responder, os pais precisam responder. Mas é preciso conversar sobre o que isso significa. E é ilusão achar que a palavra de Deus, que a vida cristã não fornece resposta para isso. Assim como... vou dar um passo atrás. É preciso entender os adolescentes, porque os pais veem essas tentativas do adolescente ser adulto com muito medo, né? Com muito receio. Porque ser adulto para os pais já é alguma coisa, já é algo comum e antigo, já passou, às vezes nem lembra da adolescência. Quanto tempo faz você dirige? Hoje você não quer mais dirigir. Se você puder não dirigir, você vai falar assim, graças a Deus, né? É um saco dirigir. Trânsito e tal, mas os adolescentes veem essas coisas com empolgação. Quantos adultos falam assim, nossa, se eu pudesse não votar? E os adolescentes estão falando, meu, é isso, tal. Aí a gente vê os adolescentes militando e conversando sobre política e os adultos já estão cansados, né? Então os adolescentes veem isso com empolgação e os adultos, os pais, precisam entender isso, né? Entender essa nova realidade. E é a palavra de Deus, ou melhor, a vida cristã, o discipulado, pais que mergulham no discipulado com Jesus e assumem essa caminhada com Jesus de crescimento, eles têm um embasamento claro para lidar com o filho. Porque assim como o adolescente está nesse momento do avanço da dependência infantil para os desafios da responsabilidade do adulto, da mesma forma que acontece com o adolescente, também acontece com os cristãos na fé. A fé, o discipulado com Jesus, é sempre esse partir da dependência infantil para as responsabilidades da vida adulta. É sempre isso. Em Cristo nós sempre somos crianças crescendo em busca do amadurecimento. Então nós nos vemos como filhos amados, nós nos vemos como perdoados, acolhidos, cuidados, protegidos. Essa é a dependência infantil. Mas ao mesmo tempo, a própria fé cristã, o discipulado, as palavras de Jesus, o próprio Jesus não permite que a gente cruze os braços bom, eu sou amado, e cruze os braços. Não, a própria vida cristã tem um imperativo, então, vá e faça discípulos. Vá e carregue os fardos uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Deus. Então, na vida cristã, nós partimos da dependência infantil, que de certa maneira nós nunca vamos deixar, né? De nos sentirmos acolhidos, amados, de deitar no colo de Deus e ser protegidos daquilo que a gente está além das nossas forças, para a responsabilidade da vida adulta. Então, os pais que mergulham nesse discipulado com Jesus e têm essa experiência com Jesus, têm mais facilidade de lidar com o adolescente que está vivendo aquilo que o adolescente está vivendo na vida,
o cristão vive na fé. Essa é a ideia. Lá no começo a gente falou sobre o texto de Efésios, Efésios 4, eu quero ler com vocês de novo. Efésios 4:13. Olha só o que diz. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele não está falando aqui para deixar de ser criança, ele não está falando para adolescentes, não. Ele está falando para você, para mim, para os pais, para os adolescentes também, para todo mundo que é cristão. Então está todo mundo no mesmo barco. Então, ao ver o adolescente dando esse passo em direção à vida adulta, os pais que encaram o discipulado com Jesus vão ver com mais misericórdia, com mais carinho e atenção, e vão tratar da melhor maneira. Não é simplesmente dizendo sim de maneira irresponsável ou não de maneira inflexível, mas é conversando sobre o que as coisas significam. E os pais, vocês precisam encontrar uma maneira de conversar com seus filhos sobre isso. Quer começar a usar o carro? Beleza. Então vamos falar sobre carro. O que o carro representa para você? É um instrumento para você sair de um lugar para o outro, ou ele representa seus valores? Você precisa de um carro grande, um carro assim, assado, para mostrar quem você é? Ou é questão de status? O que diz sobre você quando você passa do limite de velocidade, ou quando você usa o celular enquanto dirige? Conversar sobre... Estou falando do carro, mas todos esses assuntos, essas iniciações da vida adulta, precisam ser conversadas. Se você deixar para conversar com o seu filho quando ele fizer 18 anos para falar sobre sexo, já foi. Tá bom? Já foi. É preciso conversar. É preciso conversar sobre o sentido, o significado. Não é só sim ou não, pode ou não pode. É preciso... Todos esses avanços em direção à vida adulta dos adolescentes precisam ser conversados e os pais precisam encontrar maneiras de fazer isso. Então, pensa aí. Que esboços em direção à vida adulta o seu filho tem demonstrado, o seu adolescente tem demonstrado? Que pedidos, que exigências ele tem feito que é coisa de adulto, vamos colocar assim, né? O que isso significa? Pensa aí, faz uma listinha, que exigências, que coisas ele tem pedido, exigido ou desejado, que são coisas que você considera que são coisas de adulto. Faz uma listinha aí se quiser anotar. E depois pensa, primeiro, como você tem reagido, como você tem respondido, né? Como ele tenta se colocar no lugar do seu adolescente, como ele está se sentindo, né? E mais importante, depois de fazer essa listinha dos desejos e das exigências que o seu adolescente tem feito em direção à vida adulta, de coisas de adulto, né, vamos colocar assim, o que isso significa? Que anseios, que assuntos precisam ser tratados, conversados com ele, né? Faça esse exercício, ele é essencial e ele vai te ajudar também a ser pai maduro, pais maduros, responsáveis maduros, que não dizem só sim e não, nem apenas cuida e protege, nem larga no mundo sem fazer nada, sem cuidar e proteger, mas que cuida e protege, mas também estimula a liberdade e a independência próprias do adulto, que o seu adolescente está se tornando. Tá bom? Pensa nessas questões que eu deixei para você, lê o capítulo se você tiver o livro. Deus abençoe você nessa jornada tão desafiadora. Tá bom? Tamo junto. Até semana que vem. Tchau.